Esse episódio teve muita informação importante. Tudo do 10º episódio de Hell's Paradise. Esse samurai aí tava falando que queria enfrentar o Gabimaru, que ele tava todo acabado. E daí os dois ficam se analisando quem derrotaria o outro. Mas o Gabimaru não tá afim de treta. Ele até disse que viu que o cara também tá machucado, cortou um braço. Mas e daí esse Azemon para tudo, fala que muito mais importante do que isso é que eles trocam informações. Então o Gabimaru abaixa a cabeça e aceita colaborar. E o cara vê que ele tá falando certo. Então o Gabimaru conta tudo sobre os gurus celestiais e tal. E esses dois ficam de cara. E daí a garota acaba recuperando a consciência. E parece que ela tá mais velha e agora consegue falar um pouco. Enquanto isso, os amigos do Gabimaru estão procurando ele. E esse menino mais estudioso tem uma teoria. Ele fala que é impossível aí ser o paraíso, pois tudo está relacionado a conceitos humanos. É como se fosse uma mistura de religiões. Então ele traz um nome à tona. Maki Amoro. Era um homem que era contra os shoguns e criou uma nova religião que misturava diversas religiões. Ele acha, portanto, que alguém criou essa ilha. Enquanto isso, a menina está tentando explicar, mas ela está falando palavras muito soltas. Tal, fraco, mente, forte. E o pessoal acaba que parece não estar entendendo direito. Nesse episódio falaram muito sobre o tal. A garota tentando explicar, em paralelo com o Groot falando para os amigos do Gabimaru também sobre o tal. E daí a gente vê a Norugai e o Shion, aquele samurai cego. Ela quer que ele treine ele de qualquer modo. Ele está bem relutante com essa ideia, mas ela fala que ele prometeu que eles iam se vingar do Tenza que morreu. Ele acaba concordando. E daí eles estão falando sobre o tal, né, o Groot e a garota. Enquanto isso, esse mestre cego fala algo que parece ser muito semelhante ao tal. Ele fala que dá para se perceber como se fosse uma espécie de aura dos seres. E por isso que ele consegue sentir o que está vindo. E parece que esse modo que ele vê as coisas está muito ligado ao tal. E daí essas criaturas deformadas começam a aparecer, e eles vão enfrentar eles, mas o Gabimaru nota um ser diferente atrás de todos. Enquanto isso, a gente vê alguém falando sobre aquele Poço das Flores. Essa guru celestial está falando com esse outro, que ela chama de Mudan. Ela fala, nossa, criou algo incrível para coletar o tal mais facilmente. Parece que esse daí que criou esses poços de flores para coletar o tal dos seres humanos. Ele falou que é impossível sair, mas a gente vê o Kobiasa e o seu irmão, eles conseguiram sair do poço. Ele diz que eles têm que matar todos esses monstros aí, esses seres. Ele reparou algo que já foi mencionado nesse episódio, que o ponto vital desses gurus deve ser perto do umbigo, pois foi por onde ele começou a se regenerar. E daí ele vai pegar um braço desses seres do poço para se alimentar. O irmão dele não gosta muito dessa ideia. E na hora que ele vai comer, aparece um daqueles seres que o Gabimaru viu ao fundo. Ele diz que ele tem consciência, que é para eles trocarem uma ideia ali, conversar. Ele diz que ele não é que nem os Soshin, que são esses seres mais defeituosos, mas que são como o braço direito dos gurus celestiais. E fala para eles voltarem pro poço, que é para eles se transformarem em tal que vai ser melhor para eles mesmo. O Asa não tá nem aí para isso e ataca o cara. E ele fica de cara com a força dele. Acha que ele tem um poder meio sobre-humano, pergunta se ele sabe usar o tal. Mas esse ser se regenera, ele vê que o Asa tá bem machucado e chama esses Zoshin para atacar eles. O irmão do Asa mata todos e daí esse ser parece analisar a energia, o tal, digamos, isso que foi analisado nesse episódio, que se caso atacarem ele usando o tal, e daí ele não consegue se regenerar. E com essa habilidade do tal, ele também consegue ver coisas como o ponto fraco. E o episódio acaba com o Asa sendo nocauteado.